Olá, eu sou o Dr. Antônio Teixeira, empresário contábil e advogado, e nesse vídeo vou falar pente fino do INSS nas aposentadorias rurais. Mas antes disso, gostaria que vocês dessem joinha no nosso vídeo, se inscrevessem no nosso canal, assim vocês vão estar nos estimulando a produzir mais conteúdo. Ora, com a aprovação da medida provisória 871 de 2019, né, aquela medida que cria aquele pente fino, né, que as pessoas estão falando, né, o próprio presidente e a equipe econômica dizendo que já é o início da reforma da Previdência, né, que começa com essa medida provisória que agora vai ser sancionada pelo presidente, e depois com essa reforma que está tramitando lá na Câmara e vai ser discutida daqui para o final do ano. Mas o que nós temos que analisar com relação à questão das aposentadorias rurais é a fala do ministro Paulo Guedes, né? Porque o ministro Paulo Guedes tem sido chamado para defender a reforma da Previdência em diversas comissões, e ele comparece no Senado, comparece na Câmara, né? Já compareceu 2 vezes na Câmara, e toda vez que ele está explicando a reforma da Previdência, toda vez que ele está falando, ele sempre na questão das aposentadorias rurais, ele solta um número lá que nos traz, né, uma questão para reflexão em cima desses números. Ele fala que existe 9 milhões de benefícios, né, de aposentadorias rurais no país, quando na verdade só reside 6 milhões de pessoas no campo, né? Então ele faz uma analogia mostrando que esse número, né, número de aposentadorias é maior, 50% do que o número de moradores que moram no campo. Então, notadamente, ele aponta isso como um desequilíbrio, como um ponto a ser verificado, né? Existe alguma coisa aí distorcida, alguma coisa errada, porque não se pode ter um número 50% maior de pessoas do que as próprias pessoas que residem no campo. Então, vamos analisar. Será que as pessoas, né, que trabalham no campo, né, a idade de mulher, até 55 anos as mulheres, depois elas se aposentam, e os homens trabalham até os 60 anos, depois eles se aposentam. Será que quando eles se aposentam, eles saem do campo, não moram mais no campo, vão morar na cidade? Eles abandonam o campo? Né? Eles abandonam o local que eles sempre trabalharam, que eles sempre viveram? Esse é um motivo para reflexão. Por quê? Porque dado essas informações, se verifica que existe uma distorção, né? Nós não podemos entender que as pessoas se aposentam e saem do campo, né? Já em segunda mão, porque em primeira análise a gente pode ver que esse número é 50% maior do que a população. Agora vamos fazer uma segunda análise, né? 6 milhões de pessoas morando no campo. Se nós temos 9 milhões de benefícios de aposentadoria rural, isso quer dizer que esses 6 milhões que moram no campo estão todos aposentados. Todos eles estão aposentados. Porque eles fazem parte eles estão dentro do número de 9 milhões, então 6 milhões estão aposentados. O que a gente tem que refletir será que no campo não tem mais ninguém trabalhando? Como é que vem essa produção para a cidade? Como é que é exportada essa quantidade de alimentos? Né? Tem alguma coisa errada, não existe mais criança, não existe mais adolescente, não existe pessoas em idade de trabalho, né, que estão trabalhando em vez de se aposentar. Como é que existe esse funcionamento no campo? Então, existe uma distorção, esses números estão muito distorcidos, porque, naturalmente, o número de aposentados teria que ser menor do que o número de moradores, senão a gente está admitindo o quê? Que está todo mundo aposentado, todo mundo com a idade, né, e nós sabemos que, na prática, existe uma renovação da população, que existe sim no campo pessoas, crianças, adolescentes, né? Então a gente tem que avaliar, e com certeza o ministro, né, quando colocou essa situação, isso já vai estar entrando aí com essa aprovação do pente fino, muito embora a gente saiba que ainda para começar, para se efetivar essa questão do pente fino, depende de uma aprovação lá do Congresso, de um pedido de suplementação para poder fazer pagamento de bônus, etc, né? Mas, de qualquer maneira, nós também já vimos que existe uma negociação que já chegaram num número aí para liberar alguma coisa. Não chegaram num número que o governo quer, mas já estão falando que realmente o governo precisa de um determinado valor. E nós não sabemos se esse valor pode ser direcionado para essa parte, né? Tem muita gente falando em direito adquirido, mas eu já me aposentei, etc e tal. O que a gente tem que deixar claro é o seguinte, é que nos casos de fraude e também nos casos de benefício obtidos de forma irregular, né, que é aquilo que eles falam, né, com irregularidade, não vai haver direito adquirido. Nesses casos, esses benefícios constatado aí a fraude ou a irregularidade, e a pessoa não conseguindo exercer o seu direito de defesa, provando que aquilo ali não é uma fraude ou uma irregularidade, que não houve fraude ou não houve irregularidade, o que vai acontecer? Vai ter o seu benefício suspenso e ainda pode ter uma ação aí da Previdência Social no sentido, né, de querer reaver esses valores. Pois bem,
Essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.